E tente provar agora, papai. Tenta provar que você está errado. Tenta. Bora lá, fala gente bonita. Deixa eu ver onde é que eu tenho que olhar aqui. Eu estou olhando para a tela. Aqui eu estou olhando para a câmera. Tenho que me forçar a olhar para a câmera. Deixa eu enquadrar aqui. Vamos lá, gente. Sexta-feira, tá? Dia 14 de agosto de 2026. Vai ser um dia sempre que eu vou estar trazendo nas sextas-feiras uma reflexão um pouco em função do que eu vi e vivi durante a semana, tá? E desculpa aí, eu tô me acostumando ainda para onde olhar, tá? Prometo para vocês que não vou estar usando aqui isso aqui. Oi, 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 não é IA, não é IA, sou eu, tá? E não gosto, acho que o conteúdo tem que ser mais humanizado possível, tá bom? E eu não vou estar no teleprompter também. Eu tenho aqui algumas anotações, só para eu. Opa, piscou aqui. Só para eu conseguir ter uma linha de raciocínio que eu vou falar com vocês. Vejam, eu sou professor, eu sou terapeuta, eu sou palestrante. E eu sou um cara muito crítico, eu sempre fui muito crítico. Durante muito tempo eu precisei me controlar no sentido de entender que nem todas as pessoas criticam as coisas ao seu redor, nem todas as pessoas sequer criticam, inclusive, seus próprios pensamentos. Eu, inclusive, quando eu estou em palestra, principalmente em um momento de compartilhar conhecimento através de ensino como professor, eu até tento lembrar aos meus ouvintes ou alunos que é muito importante entender que, por mais que eu tenha um estilo de oratória bem assertiva, enfática e costumo defender muito bem fatos e procuro falar de maneira é, enfática mesmo minhas convicções de acordo com os argumentos que construí. Mas eu deixo bem claro que eu adoro o contraditório. Porque se eu conseguir perceber que eu estou errado em uma análise que eu faço, eu adoro, porque eu entendi que o entendimento da vida se dá através da crítica, e principalmente não em seguir o que fulano de tal falou, o que o tio do WhatsApp falou. Vou na onda de um professor simplesmente porque é um professor, doutor, PhD. Porque o doutrinador fulano de tal falou. Gente, quem estuda realmente e quem procura diversificar a sua bibliografia, sabe muito bem que posições, análises assertivas, axiomas, nunca são absolutos e tem para todo tipo de gosto. Portanto, estamos aí à frente de um processo eleitoral. Vai falar de política, Henrique? Não, hoje não. Gosto muito até, mas hoje não. Hoje eu quero te alertar para um dos grandes problemas da humanidade, que é justamente não ter uma mentalidade de questionamento e de crítica à sua realidade. Seja a realidade do que está acontecendo à sua volta, seja a realidade do que ele está ouvindo, seja a realidade dos seus próprios atos e dos seus próprios preconceitos. E aqui não estou falando de sinônimo de discriminação, como muito gostam de usar por aí. Um pré-conceito é uma ideia pré-concebida. Eu não vou me aprofundar nisso, mas de um ponto de vista neurológico e psicológico, o preconceito ele é necessário. O cérebro precisa ter preconcepções de algo para estar preparado como agir para com um estímulo ou até mesmo um perigo, um iminente perigo que possa
sofrer. Mas eu não quero me aprofundar neste caso aqui em questão. Veja, nós estamos entrando aí no processo eleitoral, como eu falei, e infelizmente, me permito tomar até um copo d'água rapidamente. A gente vive, infelizmente, em um país altamente polarizado, tá? Eu quero até aqui deixar bem claro que eu acho esse negócio de direita e esquerda uma balela, tá certo? Para mim, é uma forma tosca, mas estratégica de manipular a massa. E se tem uma coisa que eu nunca suportei, foi andar junto com massa. Toda vez que, inclusive, me chamavam para algum tipo de movimentação assim coletiva, como passeata, protesto, me digam qual é a razão, quais os termos, quem são as pessoas que vão estar ali levantando. Aí você às vezes vai para esse movimento e aí é um movimento que aquelas questões a serem cobradas, suscitadas, alertadas, eram um mero pretexto para te chamar e se tornar ali um apoiador, talvez, de uma figura populista, ou até mesmo naquele momento, aproveitando aquela aglomeração, aproveitar para traçar, aproveitar aquele ânimo, aquela disposição, aquele momento onde o sistema límbico está em polvorosa, é a pura emoção, é a dor por conta de um ponto que vai de encontro com uma ferida guardada que viveu, e aí jogam ali outras coisas e você vai na onda sem questionar. E aí quando você pergunta às vezes da pessoa, por que tu tá defendendo isso? Ah, eu não sei, o fulano de tal, que eu sigo, que eu admiro, tá defendendo. Ah, não, porque o fulano de tal, ele é muito inteligente, ele tem muita instrução. Ah, ele é doutor. Ah, gente, desculpa decepcionar vocês. Título de mestrado, doutorado, de pós-doutorado não é sinônimo de plena sabedoria, hoje detentor de uma verdade absoluta, mas não é mesmo. Já vi doutores que, comparados a senhores de idade sem muita instrução, a sabedoria deste senhor ou senhora de sem muita instrução, infinitamente superior de um PhD. Ou você acha que, por exemplo, uma frase tal como: ah, na minha opinião, eu e os meus já tínhamos pegado armas e matado todo mundo. O que você acha disso? E foi dito por uma pessoa muito instruída para mim. E se você acha que é de direita ou de esquerda, não vou aqui dizer. Mas posso dizer para você o seguinte, que independente de que lado essa pessoa se adequasse do ponto de vista dela, que eu não julgo ninguém nesse sentido, a não ser que a pessoa me coloque pontuações de linhas de pensamento, de princípios, de lutas, mas principalmente de princípios, aí eu tenho que, como dentro da ciência política, talvez enquadrar ela em alguma das ideologias políticas realmente formadas aí na nossa história. Mas fora disso, inclusive foi uma grande decepção que eu tive dessa pessoa. Mas isso foi muito bom no sentido de me alertar que não é porque uma pessoa escreveu muitos livros, não é porque essa pessoa é muito citada, inclusive em academias, na faculdade, não é porque essa pessoa é doutor disso e daquilo, que esse arcabouço de conhecimento que ele tem realmente valida plenamente, por dizer, não valida plenamente aquilo que ela fala. Mesmo porque, infelizmente, quando você vai se debruçar sobre a bibliografia e emendas nas faculdades, você não tem ali uma demonstração, uma amostra do conhecimento universal.
Muitas das vezes você tem que, por conta própria, buscar esse conhecimento universal, porque a faculdade está trazendo apenas uma linha, uma corrente de pensamento muito específica. E a gente vê muito isso nos dias de hoje. Não vou citar nomes, você faça aí a sua pesquisa, ou você já tem um entendimento disso, de como está a academia brasileira. Mas a grande questão aqui que eu quero chegar é a seguinte: o pensamento humano, ele não começa pelo fato, e nisso na maioria das pessoas, entendeu? O que mexe primeiro na pessoa é o seu sistema de crença. Primeiro ela acredita, ela crê, ela deposita valor e crédito em algo. E depois é que ela vai realizar a apologia. Aí que ela vai buscar discursos, respostas prontas, geralmente de alguém que defendeu e que falou: ah, pô, o fulano falou isso, defendendo a questão, a ideologia, a agenda, a forma de pensar, a percepção da pessoa, até mesmo a perspectiva, ou o seu político de estimação, não é? Então, são poucas as pessoas que elas começam primeiro pelo fato. Eu até fiz aqui, onde é que está? Gente, sumiu. Ah, tá aqui. Não, eu vou até dar um corte aqui, ou não, sei, deixa eu ver. Eu tinha escrito, já falei escrevido. Cadê? Aqui. Olha só. Em vez da pessoa começar por entender o fato, fazer uma análise do fato, e aí tentar tirar uma conclusão, perceba que eu falei tentar tirar uma conclusão. Porque muitas vezes você não vai conseguir tirar uma conclusão. Na verdade, a conclusão é que não teve conclusão. Porque muitas das vezes, quando você vai fazer a análise do fato, o fato não tem muito de indícios, de provas, de variáveis que você possa analisar de uma maneira mais, primeiro, imparcial, e segundo, que consiga levar você o mais perto possível do que foi a verdade. Ah, o que é a verdade? Vai ficar para outro vídeo. E o que geralmente acontece? Crença, emoção, busca de evidências justificativas. Ou seja, a primeira pessoa estabelece a crença dela. Não, fulano de tal é incorruptível, não tem ninguém que possa fazer melhor do que ele. Não, a verdade é essa, a única corrente política é essa. Não, no meu trabalho, o meu chefe é excelente, porque isso. Ele tem primeiro a crença. Não, a minha religião. Esquece a religião, Henrique, pelo amor de Deus. Então ela olha a primeira crença dela. No que eu já tenho de crença estabelecida sobre esta questão, ou sobre esta pergunta que a pessoa está me fazendo, sobre este fato que está me sendo apresentado. Okay? Primeiro, o que eu sei, o que eu acredito. Qual a minha posição ideológica sobre isso? O que o meu político de carteirinha ou de cartilha diz sobre isso? Seja ela vermelha, amarela, branca, seja lá o que for. Aí isso gera em mim uma emoção. Ah, de ódio. E aí você nem se. Quando vem essa emoção, inclusive, essa emoção já faz você rotular o fato ou as pessoas. E aí vem os istas da vida na rotulagem, em função da emoção, da crença. E aí você busca, preste atenção,
Você não analisa o fato como no primeiro momento. Não. Você busca evidências que corroborem com essa emoção, com esta crença. E aí você constrói então a justificativa. Perceba que você não busca uma conclusão em função de uma análise de um fato. Você busca a validação daquilo que você acredita. E a maioria das pessoas, infelizmente, são assim. Porque elas estão acostumadas a pensar assim. Veja, durante um tempo, eu peço até perdão se algum. Lá no passado, eu acho que eu não fiz isso, mas pensei. Pensei, nossa, como essas pessoas são burras. Vejam, elas não conseguem pensar de forma diferente. Porque a mente delas, ela está em um modo padrão. Uh, ela está no modo padrão de não questionamento sobre a sua realidade, e sim apenas de afirmação e justificação do sistema de crenças que ela já possui. Aqui a gente poderia falar de dissonância cognitiva, de pensamento rápido, pensamento devagar, que não é o momento aqui, a sexta-feira é meio isso, entendeu? Bebendo minha aguinha, que acabou, podia ser um vinho, mas é um momento, ah, hoje eu vim desabafar, tipo isso, entendeu? E, e o cenário político acaba suscitando isso, entendeu? O mundo polarizado, e a China que está fazendo isso, os Estados Unidos está fazendo aquilo, e é o Putin nisso, o Putin naquilo, e ninguém olha para cá direito. Quer ver? Quer ver? Eu vou colocar aqui uma coisa para encerrar esse vídeo. Não, mas antes de encerrar esse vídeo, deixa eu. É que eu fui devagando e acabei. Deixa eu só ver aqui nas minhas anotações o que eu ia falar importante para vocês. Ah, olha aqui. Uma pessoa inteligente não necessariamente está livre de racionalizações. Ela pode simplesmente possuir mais ferramentas intelectuais para defender aquilo em que ela já acredita. E a maioria das pessoas que geralmente defendem as suas convicções com unhas e dentes, ao ponto de validar, por exemplo, os crimes de guerra, por conta de que um lado é afeto seu ideológico, e aí vocês procurem na internet quem são essas pessoas, que eu não vou dar palanque para esse tipo de gente aqui, por mais que eu não tenha quase ninguém aqui de seguidor, estou começando ainda. Essas pessoas, elas usam a sua inteligência, o seu conhecimento em retórica, em persuasão, justamente para favorecer a validação da sua crença de tal forma que a sua crença possa ser replicada e repetida, não ser uma referência para ser construído um pensamento novo no outro. Não, o outro tem que repetir o que eu falo. Porque eu falo a verdade, é isso que esses caras pensam. Esses donos da razão, até mesmo esses que já morreram, que escreveram coisas que nunca vivenciaram. Ou que você busca o que um autor fulano de tal falou, que tem um nome forte aí, e o cara viveu lá na caixa prega há não sei quantos anos atrás, num contexto, numa cosmovisão, num contexto socioeconômico completamente do de hoje, e as pessoas ainda querem sustentar nos dias de hoje. Uma época em que poucas pessoas tinham acesso a recursos, e hoje, por exemplo, a gente vê crianças se tornando milionárias aí, com acesso ao meio de produção internetico. As pessoas com certo conhecimento vão entender o que eu estou falando. Outra coisa que eu escrevi aqui. E antes que você pense que eu estou falando de esquerda ou direita, eu estou falando de você e de mim. Eu já falei que eu não gosto dessa história de direita e esquerda. Para mim isso é meio para usar como
massa de manobra à população. O ideal seria que as pessoas, os partidos, as ideologias que estão dentro desses guarda-chuvas chamados direita e esquerda se chamassem pelo seu nome. Socialista, comunista, anarquista, social-democrata, progressista, conservador, liberal, neoliberal, tradicionalista, positivista. Aí vem o florianista, o bolsonarista, o Getúlio Varguista, o lulista. E aí por aí vai. Por que fazemos isso, por exemplo, com relacionamentos, dinheiro, carreira, religião, autoestima, fracassos e até nossa própria identidade? Quer ver? Ah, eu não consigo. Ah, eu sempre fui assim. Fulano é uma pessoa ruim. Meu casamento não funciona. Eu não tenho disciplina. E aí quando você pergunta para as pessoas qual é o fundamento dessa informação que você tem? Não tem. Ou então vai buscar para tentar justificar, porque aqui a gente está falando do sistema de crença da pessoa e da emoção que aquilo provoca, e eu só quero buscar argumentos que possam talvez justificar. Mas os fatos que corroboram isso para a gente analisar, não tem. A verdade é que a maioria das pessoas não gosta de se olhar no espelho e defrontar-se com aquilo que ela está sendo. Está sendo. Você não é. Você está sendo o que você está sendo. Porque se você quiser, você evolui. Você muda, põe o teu cognitivo para funcionar e vai para aquela premissa de quem critica. Fato, análise, conclusão. Depois tu tenta adequar ou não no teu sistema de crença, e aí que vem o grande detalhe. É que quando você faz a sequência correta, fato, análise, conclusão, aí você pode questionar o seu sistema de crença e aí você consegue mudar. E até mudar de opinião. Não porque alguém falou, não porque o político falou, porque o doutrinador falou, mas porque o fato e a análise do fato lhe mostrou que você estava errado e que você pode mudar. E chegando no final, eu quero botar um ponto aqui que eu escrevi, um desafio aqui do Rebelo Talks. Vamos lá. Faça esse exercício aí, ó. Escolha uma certeza sua. Só uma. Pode ser política, religião, relacionamento, trabalho, dinheiro. Você decide. E durante alguns minutos, faça algo extremamente desconfortável que mexa nesse seu sistema de crenças. E tente provar agora, papai. Tenta provar que você está errado. Tenta. Você vai ser o advogado do diabo de você mesmo. Tente provar. É um exercício, calma. Vai te doer, vai. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Tenta provar que você está errado. Ah, eu já fiz isso muitas vezes. Ah, adoro. Quando eu estou em debate, assim, numa palestra, que às vezes eu gosto de dar uma cutucada, sabe? Assim, falo algumas coisas assim que choca. E nesse choque, eu estou querendo provocar o pensamento, o questionamento. E a pessoa, eu posso falar uma coisa diferente do que você está falando? Aí eu, por favor, eu adoro. Que aí eu mexo com o sistema de crenças dele, ele mexe com o meu sistema de crença e a gente aprende. Infelizmente, às vezes, a maioria das vezes eu estou certo. Tu tá te achando, Henrique? Eu brinco com a minha filha. Perdão, me faça um parênteses aqui. Eu brinco com a minha filha. Minha filha chega assim comigo. Papai, o senhor se acha. Aí eu brinco com ela assim.
Não, bebê. Eu não me acho. Eu sou. Brincadeiras à parte, eu sinceramente eu gosto de ver que se chegar o momento de chegar uma pessoa, e já chegou várias vezes, não foram poucas não, umas 5, 6, mas a pessoa me botou em xeque, eu me questionei, olha, você me trouxe um argumento que me fez repensar isso. Só que a maioria das vezes eu já analisei aquilo, eu fiz aquele sistema, eu li o fato, eu procurei analisar de diversas perspectivas, eu abandonei minha percepção, analisei, isso vai ser um assunto de um outro vídeo nosso, percepção e perspectiva, mas eu analiso por diversos pontos de vista. E aí então, eu tomo a minha conclusão. Então faça esse exercício. Tente provar que você está errado. E durante alguns minutos faça algo extremamente desconfortável. Ah, perdão, é isso que eu falei. Eu estava lendo aqui. Vamos lá. Dica: não procure argumentos que sustentem a sua opinião. Esquece o que tu pensava sobre isso. Não vai dar certo se tu fizer isso. Tu vai estar usando o teu sistema de crença. Tu está confrontando o teu sistema de crença. Então, procure, na verdade, os melhores argumentos contra a tua opinião. E aí você se pergunta: o que precisa acontecer para eu mudar de ideia? Cara, quando eu faço isso com as pessoas, me diz uma coisa. O que faria tu mudar de ideia? Aí a pessoa fala tal coisa. E às vezes quando ela fala isso, eu tenho o fato, a prova disso. Nossa, é muito. Não é legal, gente. Não é legal você tirar o chão da pessoa. Porque ela passou essa questão de dissonância cognitiva, que depois a gente vai falar sobre isso. Quando você tira o chão da pessoa sobre a crença dela, que você prova por A mais B realmente. Mas nesse processo. Porque se a pessoa não está nesse padrão de pensamento, de elucubração, onde o cérebro dela está se questionando, se ela não tiver nesse padrão, por mais que você diga para ela que 2 mais 2 é igual a 4, e ela passou a vida dela toda acreditando que 2 mais 2 é igual a 5, ela não vai te acreditar em você e vai dizer que 2 mais 2 é igual a 5. Então ela tem que estar nessa conjuntura. E aí, depois disso, infelizmente, se a resposta for não existe nada que possa ser me apresentado que eu não mude, que eu vá mudar de ideia. Aí talvez essa pessoa não tenha, na verdade, uma opinião. Ela tem, na verdade, o que eu acabei de falar por aqui. Uma crença blindada. Justamente em função do processo de dissonância cognitiva, onde, resumidamente falando, a pessoa passou boa parte da vida dela acreditando em algo, essa crença está totalmente blindada, de forma alguma ela pode mudar facilmente, principalmente porque se mudar, é como se ela estivesse botando em xeque toda a vida dela. Por isso que eu falei que não é tão bonito de ver você ver uma pessoa sem esse chão. Mas você tá ali, você que ajudou, é um novo chão, é um novo horizonte, né? Sai as viseiras de cavalo, a bitolagem, e a pessoa consegue ver o que realmente é o fato, é a verdade. E para fechar, gente, cadê? Tem uma frase aqui que eu gostaria de terminar aqui com vocês. Veja, olha só. Qual verdade sua você teria coragem de descobrir que está errada? Porque pensar não é encontrar argumentos para defender aquilo em que você acredita. Pensar é ter coragem de colocar aquilo em que você acredita no banco dos réus. Talvez uma mente verdadeiramente livre não seja aquela que encontrou todas as respostas, mas é aquela que nunca perdeu a coragem de encontrá-las. Essa é a verdadeira forma de se viver a vida. Esta é a forma de ter o que eu chamo
principalmente em terapia e mentoria, de estabelecer uma mente disruptiva. Busque sempre as verdades. Entenda, você nunca terá todas as verdades absolutas, mas essa jornada de você criticar te coloca livre de todas e qualquer prisões que não fazem você viver o extraordinário, de conhecer coisas novas, de ser empático com as pessoas, de ser despolarizado. Porque, confesso, tenho muito medo, que se o Brasil continuar assim, muito sangue possa ser derramado. A gente já esteve perto assim disso e não é legal. Somos um país diverso, um continente de múltiplas etnias, culturas, cores. Não vou dizer raça porque não existe raça na espécie humana. Religiões, nossa, tanta coisa. O brasileiro é muito rico. O povo do Brasil é muito rico. A gente não precisa discriminar ninguém e nem a ideia de ninguém. Se aquilo não for crime, deixa ser livre. Até mesmo essa pessoa que está bitolada aí do teu lado. E para finalizar, já temos mais de 30 minutos de vídeo. Eu vou deixar uma frase para vocês aqui. Certeza demais também é um tipo de cegueira. Cuidado. Ah, eu tenho certeza disso. Será? Aí o que você faz? Fato, análise, conclusão. Sem colocar aqui na equação as suas crenças. Depois você avalia se está dentro das suas crenças. E se não estiver, e se a conclusão for positiva, bingo. É hora de repensar as suas crenças. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. E lembre-se, seja seu guru. Um abraço.